Bom dia, bom dia. Eu já estou colocando aqui o texto, Marcos capítulo 4, do 30 até o 32, ok? Já. A Milene foi a primeira de manhã. Aqui, hoje eu estou fazendo um teste diferente que o pastor Alain me aconselhou. Eu estou usando o meu telefone, não estou usando o Wi-Fi. Eu queria que vocês fossem, se possível, me dando um feedback se a internet está boa, se vocês estão conseguindo ouvir bem, se vocês estão conseguindo perceber bem as imagens aí, só para eu ter um feedback. Eu estou fazendo uma experiência nova, porque parece que o Wi-Fi tem falhado bastante. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Esther, Cristiano, Ana. Então, se vocês puderem... Bom dia, Tiago, Elon, Patrícia. Que bom que vocês estão aqui. Bom dia. Então, se vocês puderem me dar alguns feedbacks, tô conseguindo ouvir bem, tô conseguindo ver a imagem boa. Isso aí, o Cristiano já me deu. Então, ótimo. Eu vou usar a internet do meu telefone mesmo e não o Wi-Fi. Bem, o texto que nós vamos trabalhar hoje é a parábola do grão de mostarda. Está lá em Marcos capítulo 4, do 30 ao 32. Estou vendo um grande amigo meu aqui, Ciro. Que bom, Ciro, que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Então, eu quero ler para você Marcos capítulo 4, do 30 ao 32. E depois nós vamos orar juntos, né? Então convide aí os seus amigos, os seus familiares, né, para que eles estejam aqui junto com a gente. Ó, o Helmut aí, grande amigo Helmut. Convida aí seus amigos, seus familiares nesse momento, para a gente participar desse tempo com Deus, ok? Quero ler para você a palavra de Deus que diz: Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Olha que coisa interessante. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Não é uma parábola linda, a parábola do grão de mostarda? Eu estou vendo aqui que hoje é aniversário da grande Eliane, professora Eliane, né? Eu tenho um carinho tão grande pela sua família, por sua casa. Parabéns pelo seu aniversário. Que Deus abençoe muito a sua vida, muito, no nome de Jesus. Bem, então quero orar com você neste momento, com vocês, e vamos colocar a vida da Eliane diante do Senhor também. Vamos orar pedindo a Deus que Ele fale conosco através dessa parábola. Senhor, muito obrigado por essa preciosa manhã, uma manhã que o Senhor nos dá, nos oferece. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra, a tua santa palavra, entre nos nossos corações e abençoe as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque tem sido um tempo tão especial de manhã ouvir, ó Deus, a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe sempre, que o Senhor lance sempre, ó Deus, sementes nos nossos corações. E muito obrigado, Deus, pela vida da Eliane, que o Senhor possa multiplicar os anos sobre a vida dela, sobre sua casa, derramando, ó Deus, sobre a casa dela, sobre sua família, toda sorte de alegrias e bênçãos. Muito obrigado, Deus, por esta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Lelei, tô vendo Lelei aqui, bom dia, Lelei. Carol, Nilza, que bom. Deus abençoe vocês aí. Bem, parábola do grão de mostarda, já está aqui fixado o tema que a gente está trabalhando, o texto que a gente está trabalhando, Marcos capítulo 4, do 30 ao 32. Então veja, esta parábola do grão de mostarda e também a parábola do a parábola do fermento, temos duas parábolas, do grão de mostarda e do fermento. A do fermento não está em Marcos, mas está em Lucas e está também em Mateus.
Então essas duas parábolas, elas são muito importantes porque elas mostram o contraste do início irrisório, ínfimo, o grão de mostarda, por exemplo, o fermento, e de um final plenificado, a maior das hortaliças, até ficar tudo levedado. Então veja, essas parábolas, elas mostram o contraste de um início ínfimo, pequeno, irrisório, singelo, e de um final completamente plenificado. Um final plenificado. As perguntas que Jesus faz ao abordar esta parábola, estão no início, ali no verso 30, são muito importantes. As perguntas: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Essas perguntas, elas não são colocadas aqui aleatoriamente, não. Elas não podem ser dispensadas da nossa compreensão. Ao contrário, essas perguntas, a que assemelharemos o reino de Deus ou com que parábola o apresentaremos, são perguntas que precisam ser trazidas para entendermos essas pequenas histórias extraídas da vida cotidiana, do dia a dia, e compreendermos a partir dessas histórias extraídas do dia a dia o reino de Deus. Elas têm uma intenção. Elas não são jogadas aleatoriamente. Elas têm a intenção de explicitar que o reino de Deus, o caráter do reino de Deus, foi inaugurado por Jesus em sua pessoa e ministério. Vocês estão entendendo? A Graça está dizendo que está picotando, ou seja, não é só uma questão de Wi-Fi. Então parece que o meu telefone também. Se vocês estão conseguindo me ouvir bem, me digam. Não sei se está picotando para todo mundo. Deixa eu acenar para o irmão Carlos aqui. Então beleza, para Carla aqui está bom, ótimo. Então eu vou continuar. Então veja, essas perguntas, elas precisam ser trazidas para a nossa compreensão. O que Jesus está fazendo ao contar essas parábolas, essas pequenas histórias, é explicitar o caráter do seu reino. Vocês estão entendendo isso? Ele conta as parábolas para dizer, esse é o meu reino. Então veja, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? E aí ele vai e conta a parábola do grão de mostarda. Ele diz, é como um grão de mostarda, é como um fermento. É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeada, cresce, cresce, cresce e se torna uma grande hortaliça. A maior das hortaliças. Veja uma hipérbole aqui, um exagero de Jesus, né? E deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Aliás, nós precisamos, quando a gente ouve uma parábola como o grão de mostarda, nós precisamos ir à Bíblia hebraica, ao Antigo Testamento. Porque lá em Ezequiel 17, olha que coisa profunda isso. Lá em Ezequiel 17, o profeta, ele traz a nós, Deus traz a nós, através do profeta, uma linda profecia. Nós precisamos nos lembrar lá no verso 24 de Ezequiel 17. Aliás, eu quero ler os versos 22, 23 e 24 de Ezequiel para que você entenda bem onde eu quero chegar. Em Ezequiel 17, se você quiser aí, anota no papel, versos 22, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor Deus, também arrancarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Cortarei um broto tenro dentre os ramos mais altos e o plantarei num monte alto e sublime. Eu o plantarei no monte alto de Israel. Ele produzirá ramos, dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Aves de todo tipo habitarão debaixo dele. Eles habitarão à sombra de seus galhos. Então, essa visão de Ezequiel 17 é incrível. Ele está falando que de um broto do topo do cedro ele vai plantar no alto de um monte
e desse broto produzirá ramos, né? Uma árvore vai nascer, uma grande árvore, um cedro viçoso. E aí ele diz que aves de todo tipo habitarão debaixo dele. Elas habitarão à sombra de seus galhos. Então vejam, estas aves de todo tipo simbolizam as pessoas de todas as nações. Os povos, os diferentes povos e nações que se aninharão a esta árvore, que farão desta árvore sombra. Então veja, eles habitarão à sombra de seus galhos. Então veja, assim, continua Ezequiel capítulo 17, assim todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e farei essas coisas. Veja, todas as árvores do campo simbolizam as nações. As aves simbolizam as pessoas de todas as nações. Olha a riqueza da profecia de Ezequiel 17. Quando nós pegamos essa profecia, uma profecia messiânica, e nós colocamos essa profecia ao lado do texto que nós estamos lendo, que é a parábola do grão de mostarda, parece que um novo olho se abre em nós. Óculos são colocados para lermos perfeitamente onde Cristo está chegando através dessa parábola. Porque ele fala da mesma árvore. Talvez não a mesma exatamente, mas de uma árvore em cuja sombra as aves habitarão. E ele diz mais, ele diz sobre a menor das sementes. Ele diz assim, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Vamos ver como Jesus constrói ou compreende esta árvore, esta árvore linda na qual as aves se aninharão. Como ele compreende isso? Primeiro ele diz, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Ou seja, uma hipérbole. Há sementes menores. Contudo, a mostarda é conhecida nos escritos rabínicos por sua pequenez. Então Jesus está dialogando com o seu tempo, está dialogando com a inteligência rabínica. Ele usa o grão de mostarda para mostrar a pequenez desse grão. A pequenez desse irrisório, ínfimo começo do reino de Deus. É como um grão de mostarda. Aliás, em um outro momento, Jesus disse também sobre a pequenez desse grão de mostarda. Depois da transfiguração, em Mateus 17, os discípulos experimentam um fracasso. O fracasso de não curarem um jovem. Aliás, de não conseguirem expulsar o demônio de um jovem. Eu quero ler para vocês esse texto, lá em Mateus capítulo 17, do 15 a 21. Diz assim a palavra de Deus, Senhor, tem compaixão de meu filho, o pai desse jovem. Porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Isso é uma cena justamente colocada após o episódio da transfiguração com os 3 discípulos mais íntimos. Ó geração incrédula e perversa, até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino. Desde aquela hora ele ficou curado. Mais tarde, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus explica. Ele disse, por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês virarão para o monte e dirão assim, ó, sai daqui para lá, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Jesus usa o grão de mostarda mais uma vez para falar da fé necessária, da fé
que precisamos ter, ainda que pequena, no reino de Deus. Então percebam, Jesus usa a inteligência rabínica, a consciência daqueles que estavam ao seu redor. O grão de mostarda é uma hipérbole, é um exagero, há sementes menores, mas veja, ele está usando aquilo que o seu entorno cultural, linguístico, gramatical diz. Então, veja, o grão de mostarda. Agora, esse grão de mostarda é justamente a representação do ínfimo começo. Ele está explicitando, através de cada uma das parábolas, o caráter do reino de Deus. Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Ou seja, ele quer explicitar o reino de Deus. Ele quer explicitar o caráter do reino de Deus. Então ele conta a história desta parábola. Da própria realidade cotidiana, da própria realidade ao seu entorno, da própria inteligência rabínica, ele tira e extrai a história do grão de mostarda. O grão de mostarda é tão pequeno, mas quando plantado, torna-se uma grande árvore, uma árvore frondosa, a maior de todas as hortaliças. Podem atingir, por exemplo, quando madura, uma altura de 3 metros. Então veja, essa pequena semente, a semente, o grão de mostarda, pode se tornar tão grande a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então veja, a imagem de Ezequiel 17 é trazida aqui, trazida nesta parábola para mostrar com concretude, com realidade, com clareza, como se Cristo estivesse desvelando aos seus ouvintes, a grandeza do reino de Deus. A grandeza do reino de Deus é esse ínfimo começo, é esse grão de mostarda, é esse fermento que é escondido em 3 medidas de farinha. É esse grão que é enterrado na terra. Mas veja, esse grão enterrado na terra, esse fermento escondido em 3 medidas de farinha, cresce, leveda toda a massa. Sim, cresce ao ponto de se tornar a maior das hortaliças. Sim, a ponto de as aves do céu aninharem-se à sua sombra. Ou seja, as aves representam as pessoas de todos os povos. Essa árvore se tornará tão grande que as pessoas de todos os povos, línguas, nações se aninharão à sua sombra. Essa é a riqueza do reino de Deus e essa é a verdade do reino de Deus. O seu ínfimo começo tornou-se nessa mensagem popularizada no mundo inteiro. Todas as línguas, povos, nações ouvem do Evangelho de Jesus Cristo e ouvirão. Se não ouviram ainda, ouvirão. O reino de Deus se expande, cresce. Aliás, a internet, queridos irmãos, é um bem muito precioso. Essa pandemia jogou a internet assim, face a face com a igreja. Nós precisamos usar as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o YouTube. Nós temos que usar para espalhar o Evangelho de Cristo. Você tem que fazer isso através da sua rede social, das redes sociais que você tem. Espalhe o Evangelho. O Evangelho está sendo ouvido por diferentes ouvidos, línguas, nações, povos. Veja, a concretização daquele ínfimo começo, o grão de mostarda, o fermento levedando toda a massa, o fermento lançado nas 3 medidas de farinha, levedando a massa inteira, o grão de mostarda atirado à terra, que cresce, se tornando a maior das hortaliças, sim, a ponto de as aves do céu aninharem-se à sua sombra. Essa é a grandeza do reino de Deus. O seu ínfimo começo se torna a expansão do Evangelho a todos os povos. Você se lembra das palavras de Jesus antes de sua ascensão? O Espírito Santo vai tomar vocês. Aguardem, aguardem.
Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Você tem a grande festa do Pentecostes, capítulo 2 de Atos. Os discípulos são embebidos de uma experiência incrível, uma experiência que mostrava novidade de vida. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles ficaram cheios, completamente cheios ao ponto de transbordar. E eles passaram a falar em outras línguas que foram convertidas em dialetos locais. Porque na festa de Pentecostes se reuniam pessoas de diferentes locais. Partos, medos, elamitas da Capadócia, da Frígia, da Ásia, vinham até Jerusalém para a grande festa. E aquelas pessoas ouviram do Evangelho, ouviram as boas novas em seu próprio dialeto. A expansão do reino de Deus. O Espírito Santo desce em Samaria, Atos 8. Desce entre os gentios na casa de Cornélio, Atos 10. Desce para aqueles discípulos perdidos de João Batista, Atos 19, em Éfeso. Olha aí onde está alcançando. O reino de Deus se expande. O reino de Deus se expande. Por isso a igreja, ela não pode ser centrípeta, ela não pode centralizar a força do Evangelho. Ela tem que expandir, ser centrífuga. Ela tem que espalhar do centro e irradiar a luz, o sal, o tempero para o mundo inteiro. Que Deus abençoe muito as nossas vidas. Muito, muito. Que Deus abençoe muito o seu coração, sua família, o seu dia. Estou vendo tantas pessoas especiais aqui, o irmão Joel, a irmã Adna, o Guilherme, estou vendo aqui, a Pati, Beth. Que Deus abençoe muito o coração de vocês. O reino de Deus é esse pequeno começo nas nossas vidas, inclusive, e vai se expandindo. Nós temos que permitir que esse grão se torne uma hortaliça dentro de nós. As aves precisam se aninhar também em nossas vidas, nos nossos ombros, encontrar sombra nas nossas vidas. Sim, o fermento tem que levedar o nosso corpo inteiro. Deixe que o Evangelho se expanda em você. Não controle o Evangelho. Não faça isso. Não limite o Evangelho na sua vida. Deixe o Evangelho expandir dentro desse coração seu. Que Deus abençoe muito as nossas vidas. Que Deus abençoe muito os nossos corações, o nosso dia. Que Deus ilumine a sua vida. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por este tempo. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor nos dê um dia muito, muito, muito especial na Tua presença. Que o Senhor ilumine os nossos corações. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por essas manhãs tão especiais na Tua presença, diante da Tua palavra. Muito obrigado, Deus. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Estou vendo o Felipe aqui, que bom. Deus abençoe, Felipe. Grande abraço para você, para sua esposa, sua filhinha. Deus abençoe sua família, no nome de Jesus. Liliane, estou vendo aqui também o Marcos, Joel. Deus abençoe, Carla. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui. Muito obrigado por estarmos juntos nesse tempo, sempre com Deus, aprendendo mais de sua palavra. Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Grande abraço para todos vocês. Um excelente dia, no nome de Jesus. Amém.